Eu vou estar iniciando aqui a gravação. Peço a colaboração de todos. Esse material depois ficará disponível para utilização no nosso ambiente profissional. A gente vai estar disponibilizando, se possível, sem edição. Se precisar, a gente edita para não ficar muito extenso, com foco nessa instrumentalização de hoje. Eu sou Carlos Magno, PEC aqui de Tecnologia, comigo aqui Luiz, os convidados aí que vão palestrar aqui para nós, a parceria com a Escola PEI Alfredo Roberto, e a gente vai estar dando início, então, a este material. Espero que esse material seja de grande valia para todos vocês e multipliquem, não é? Você pode, nas ATPC, solicitar um espaço, não é, de divulgação, até para que os professores também fiquem cientes dessa nova possibilidade aí de registro, de catalogação aí de todo esse acervo literário que a gente tem, tá certo? Então, passo a palavra aí para a Ide e para os demais. Uma boa formação para todos nós. Olá, bom dia a todos, professores das salas de leitura, professores e demais participantes das escolas que querem conhecer esse software, né? É uma parceria com a Escola PEI, do Alfredo Roberto. Agradecemos a Sônia, a Marilene, o Rodrigo e o Proatec da escola, Alfredo Roberto, a diretora da escola, que nos permitiu, a Sônia comentou que tinha um software que estava catalogando seus livros e nós nos interessamos, porque é um pedido nosso faz tempo. Lembrando que, se você já tem o software instalado na tua escola e ele atende às necessidades de vocês, por favor, não troquem, não é isso. Esse software é uma oferta da Escola PEI, que deu certo, ela conseguiu instalar e está fazendo a catalogação dos seus livros, deu tudo certo. Se você já tem e o teu está ótimo, atende à necessidade de seus alunos e da escola, não precisa trocar, tá? É só mais uma possibilidade para quem não tem, tá? Ou então, se você tem e o teu é muito complicado e você gostaria de instalar esse, ótimo, tá? Então, não se preocupe, é só uma sugestão da diretoria de ensino para otimizar as ações da catalogação do acervo que você tem aí na sua biblioteca. É uma sugestão, não é obrigado a instalação do software. Eu vou passar a palavra para o bom dia, para o nosso, para o Luiz e para a Sônia, para a Marilene, para falar um oi para vocês, e depois nós vamos iniciar com a palavra da Sônia, tá bom? Passo a palavra para o Luiz para falar o oi dele. Bom dia a todos. É sempre um prazer falar sobre a sala de leitura, né? E com essa possibilidade desse software ajudar a enriquecer ainda mais o lindo trabalho que vem sendo feito pelas nossas amigas e amigos aí da sala de leitura, é sempre bem-vindo. Então, parabéns a Sônia e parabéns a todos vocês que estão participando. Sônia, é com você para o seu bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigada pela oportunidade, né? E a gente, sim, está ansioso e espero que seja, né, bem produtiva aí a nossa live de hoje. Daí que seja positivo como foi para mim, né? Bom dia a todos. Uma ótima reunião a todos nós. Obrigada. Rodrigo, seu bom dia. Bom dia, boa formação a todos, hein? Precisando, estou aqui. Obrigada. Passo a palavra. Carlos, podemos começar? Ok? Então, essa orientação, ela está sob a nossa dirigente regional, Mara Silvia, a Kátia do Núcleo, os professores que atuam na sala de leitura e outros profissionais que frequentam a escola também é nosso público. Os professoras da sala de leitura são os nossos participantes. Aí nós temos a Sônia, a Marilene e o Rodrigo da Escola Alfredo Roberto, eu e o Luiz, né, que já falou oi, e o Carlos Magno, que responde à tecnologia para os professores da sala de leitura. Participação das nossas meninas, né, a Marilene, do Alfredo Roberto, e a Sônia, que gentilmente cederam esse passo a passo do software de biblioteca para nós.
O objetivo é conhecer um software para catalogação de acervo bibliográfico. Lembrando que eu já disse a vocês que não é obrigatório instalar esse software na sua biblioteca, no seu cantinho da sala de leitura. É uma sugestão da diretoria de ensino para quem não tem, ou quem tem e gostaria de trocar por um outro, tá certo? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Por que catalogar os livros? Por que é importante essa ação? Eu vou pedir para a nossa menina, Sônia Maria, por favor. Por que é importante, Sônia? O que você viu nesse software? Por que é importante catalogar os livros? Pela facilitação, né, e localização do acervo, né? Porque você consegue localizar de forma mais rápida onde você tem os seus livros, o que você tem dentro da sua biblioteca. Daí também facilita o empréstimo, né, e devolução do acervo, porque tem essa, né, situação dentro da nossa sala. Auxilia também no controle de usuários, né, no caso de todos da escola que ali pertence, né, e a carteirinha digital. Como também na quantidade de acervo conforme o título. Então, você consegue ter todo esse controle diante da quantidade. E acaba otimizando, né, o tempo de manuseio dos livros, né, onde você consegue ali estar trabalhando dentro do gênero, autor, títulos, entre outros. E a ação de colaboração dos estudantes para manuseio do software, né? Ontem mesmo eu tive uma filinha aqui de alunos querendo fazer a carteirinha. Eles agora querem fazer a carteirinha deles para empréstimo, né? Então, assim, você acaba tendo um público, eles começam a achar interessante, né? Pela situação do software também, para eles. Então, vamos lá, né? E assim, foi uma situação, né, muito engraçada. Eu falo que é a saga do programa. E eu agradeço muito, né, assim, a vida do Rodrigo, porque ele foi muito prestativo comigo, né, assim, nessa situação. Porque, como, né, eu tinha comentado, eu sou da área de exatas e vim parar na sala de leitura. E aí você fica perdidinho. Mas, assim, né, eu sempre aceito desafios e sempre quero estar aprendendo, né? E aí, quando eu cheguei aqui, e aí você se vê diante da situação, um acervo imenso, né? E como é que eu vou fazer, né? Para eu saber tudo que eu tenho dentro dessa biblioteca. E conversando com um, converso com outro, que eu sou de outra unidade escolar também, perguntando para o pessoal lá do Padre Cimo, e aí eles começaram a falar, né? Aí até que daí eu consegui, né? Porque eu sou nova aqui no Alfredo e conhecendo os pares. E aí a vice-diretora falou do Rodrigo, ele falou, olha, conversa com o Rodrigo que eu acho que ele vai poder te ajudar. E dito e feito, né, o nosso anjinho de asas aí, bem. Aí eu cheguei, perguntei para ele, daí ele veio com toda a boa vontade e me apresentou o programa. Ele falou, ó, o programa é esse, faz assim, eu vou instalar para vocês. E aí ele veio, né, e instalou o programa, né. E, assim, foi muito realmente positivo, né, daí, só que a gente teve alguns contratempos que durante, né, eu vou estar explicando para vocês no passo a passo. E, assim, né, e aí a gente começou com a utilização do programa, e aí eu pensei, meu sofrimento deve ser do sofrimento de muitos que estão na sala, né. Você tem toda a razão, sabe? A sua angústia é a nossa e a de muitos também na hora da catalogação. E vamos ao passo a passo, Sônia? O primeiro passo, né? Aí, assim, quem tem facilidade, de boa. Eu não conheci o programa, agora vocês já conhecem, então vai ficar mais fácil. É o BibLivre, né? Então você vai entrar lá no Google e vai digitar o BibLivre. Aí já vai aparecer o BibLivre 5, porque ele já está, né, na 5ª programação aí deles. E no caso, tem a 3ª, então é como a Aide falou, às vezes, de repente, você já usa esse programa gratuito. Então, você talvez nem precise, né, assim, do programa, mas tem como você também fazer essa transferência, que a gente vê lá na frente, né? Mas para quem não tem, por isso que fala, é BibLivre, ele é um software gratuito, então você consegue entrar e não tem problema nenhum. Daí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, Sônia, é digitar esse BibLivre 5 isso. No Google, na barra de imagem do endereço. Tá bom. É. Muito bom.
Aí no Google, né, você digitou, vai entrar. Quando você entrar, vai te aparecer essa telinha, que é o seu segundo passo. Então, abrirá esta página, então, né? Daí você abriu, aí o que você vai fazer? Você vai clicar nos 2 primeiros itens aí, que um é o primeiro para a instalação do programa, certo? Se eu tiver muito rápido, se alguém está entrando, eu vou acompanhar junto a Má, que ela está fazendo aqui do lado, isso que o Carlos Sônia, pediu. Você falou para clicar aí nesse azulzinho e nesse verdinho, é isso? Isso, no verdinho aqui que Detalhes, está baixar. Aí você vai abaixar o programa, né? E vai abaixar também o manual, tá? Por que baixar o manual? Então, você tem que estar abaixando, porque talvez ele vai dar ali momentos, dependendo do equipamento que você tenha, vai ser ali que você vai ter as informações necessárias para conseguir instalar efetivamente esse programa, tá? Okay. Quando você consegue estar também com o programa instalado, tem um manual lá dentro já, que é na parte de ajuda. Mas até você chegar ali, então é bom ter um manual para você estar vendo, né? Então, assim, apesar que eu já vou estar explicando também esse processo aqui, mas de repente a pessoa, né, acaba esquecendo alguma coisa, se perdeu hoje aqui na informação, pelo menos ela tem um manual para estar revendo, tá? Tá bom. O manual é o segundo item, então Isso. o primeiro é o software e o manual é o segundo, é isso, né? Então, Isso. Baixei já. Baixaram, né? Então, vamos para o próximo passo aqui. O que é importante, né? Na hora da instalação do programa, ter também o Java, porque nós não tínhamos, né? E daí houve essa dificuldade, e daí o Rô até falou, vai ter que instalar, não tem como. Daí ele instalou o Java para a gente. Tá certo. Tá, Rodrigo, então quer falar, até por curiosidade, por que o Java, Rodrigo? Então, né? Basicamente, esse software ele é totalmente gratuito e você só tem que ter uma versão Java, que é um programa no computador atualizado, né? Normalmente, os computadores da Seduc, elas não vêm com software Java instalado. E o próprio programa, quando você vai instalar, ele fala, olha, é necessário instalar o Java antes de instalar o programa. Aí você só dá um Google mesmo, né? Coloca lá download Java, que já aparece, é um programa basicamente de configuração, porque ele como se fosse um programa que configura esse site de biblioteca, né? Um ponto legal para lembrar é que assim, aqui na escola, eu acredito que também vai acontecer na escola de vocês, se vocês forem instalar, como é que funciona? No login dos professores, que é o login pedagógico ou dos alunos, não dá para instalar nenhum programa. Tem que ser com o login do Protec ou com o da direção, tá? Com o login do Protec ou com o login da direção, com eles instalando, já fica na máquina para sempre, entendeu? Isso qualquer programa, não é só esse não, tá? E aí que é só um ponto de observação, que seria necessário pedir para o Protec fazer o login dele, ou então ele instalar, ou a direção fazer o login, é necessário o login administrativo. O programa ele é bem leve, bem simples de mexer. Eu passo a palavra aí para a Sônia agora. Isso, podemos passar, Sônia. Isso, o Rô já adiantou algumas informações aqui, daí para a gente que está no slide também. E realmente, eu falo que a participação do Rodrigo e do Protec foi muito importante, porque o programinha está instalado, tá? Aí, então, é o que o Rodrigo acabou de falar, essa bendita autorização, né? E aí, que nem algumas pessoas, vocês vão tentar entrar com o e-mail de vocês institucional. Não adianta, como é o computador da rede, não vai conseguir. E aí a gente precisa achar quem é a pessoa, né, que tem. Podem até ver aqui, ó, eu coloquei o meu e-mail institucional, que é o professor, tanto o professor como o prof. Ele não entra. E aí a senha, aí embaixo aparece a informação. A operação solicita, requer elevação. E aí nós não conseguimos instalar. Nós ficamos uma semana atrás dessa informação. E o Protec, ele conseguiu instalar daí o e-mail, né? Que esse é um e-mail que tem na escola, né?
dado à direção junto com a senha. E os Proatecs, eles têm acesso a esse e-mail, tá? Então, assim, vocês vão... Se for o computador da rede, né? Que nem o Rodrigo explicou. Então, assim, então eu sou uma professora da sala de leitura, gostei do software e quero instalar. Eu vou precisar entrar em contato com a direção. Se a minha escola tem Proatec, eu vou entrar em contato com o Proatec. Ele tem login e senha para que habilite a minha entrada para que eu consiga baixar esse software. É isso que você está dizendo, certo? É então, isso mesmo. Se eu colocar login e senha lá, que é o meu e-mail institucional, não vou conseguir. É uma senha de acesso aos programas da rede, certo? Isso, é isso mesmo. Obrigada. Para a instalação é isso mesmo. Vai precisar dos parceiros. Não adianta querer trabalhar sozinho, tem que trabalhar com o amiguinho. Tá? Vai precisar da direção, porque somente ela pode autorizar a utilização desse e-mail e dessa senha. O Proatec é como ele fala, eu vou desde que a direção autorize. Então, ali é como diz, é um triângulo amoroso. É você, o Proatec e a direção aí nessa empreitada, tá? E um adicional, as escolas que não têm Proatec, o NIT já fez a informação para o COI, antigo vice-diretor, fazer esta ativação. Então, todo programa nas máquinas da secretaria precisa da habilitação Proatec ou do COI. Eles são as pessoas indicadas para poder habilitar, para não ficar os estudantes, como outrora, ficar explodindo as máquinas aí com downloads, às vezes, de programas que não tem nada relacionado aí ao meio educacional, tá bom? Então, interessante sim, essa utilização do programa e das pessoas, né? A parceria, a rede que está se formando. Então, professor de sala de leitura integra com o Proatec ou com o COI, e aí vai todo mundo sabendo o que é que a escola está fazendo. Bacana isso aí. Parabéns. Aí, bom, conseguimos, né? Daí vai o programinha, aí vai aparecer, né? O software instalado na área de trabalho de vocês. Então, assim, olha, aparece bem pequenininho aqui. Aí eu consegui estender para vocês aqui, tá? É um livrinho, né? E escrito o nome do programa. E aí a gente clica, né? Em cima desse livrinho e vai abrir a tela esperada, né? Para começar aí. Quando vocês abrirem a tela, vocês vão receber uma mensagem que fala assim: no login, vocês vão digitar a palavra ADMIN, ou seja, de administrador mais abreviado. E na senha, ele vai pedir o abracadabra. Aí, o abracadabra. É o quinto passo, tá? A primeira tela do software. Então, no campo login, né, você escreve admin, tá? Isso é geral, é para todos. Porque eu depois tentei instalar o programa em outro lugar e é a mesma situação. Então, no login, né, a palavra administrador abreviada e na senha vai digitar abracadabra. Você digitou, aí ele vai permitir o seu acesso daí. Aí você entra, aí quando você entrar, o que vai acontecer? Nós vamos aí para o nosso sexto passo. Vai aparecer essa tela. Independente de você ter um arquivo ou não, que é o caso, né, das pessoas que já, né, têm os livros catalogados, você vai poder gerar esse backup, fazer a transferência, ou mesmo que você não tenha, você vai precisar fazer esse backup, tá? Porque ele pede, tá? Aí você faz o backup, aí a gente consegue ir para o próximo passo. Fiz o backup, agora eu vou lá e consegui entrar no programa efetivamente, né? E vou começar a explorar ele. Então, o que eu tenho aqui, tá? Nem tudo me é viável do programa, porque nós somos uma biblioteca interna. Então, interna, né, dentro de uma escola, né, temos daí nossos superiores, né, que tem outras ações, então nem tudo vocês vão precisar utilizar. O programa ele é bem dinâmico, ele tem muita coisa legal, mas nem tudo me convém.
Então, aqui, né, na primeira aba da pesquisa, o que eu tenho? A parte bibliográfica, que é para eu pesquisar o que eu tenho ali, né, do meu acervo, né, referente à bibliografia, tá bom? Essas autoridades, vocabulário distribuída, não tem necessidade, tá bom? Esses 3 itens aqui, tá? Para nós. Depois da pesquisa, eu vou para a próxima tela, que é a circulação. Agora, aqui na circulação, nós utilizamos todos os itens. Por quê? Eu tenho um cadastro de usuário que você consegue cadastrar desde o aluno até o professor, empréstimo de devoluções, reservas, controle de acesso e impressão de carteirinha. Esse controle de acesso é no caso das bibliotecas que a pessoa tem a catraca ali para estar passando. Então, daí controla a quantidade de pessoas, né, que estão ali acessando a sua biblioteca, ok? Depois, nós vamos para a parte, né, da barra da catalogação. Eu já acabei falando, né, empréstimos e devoluções, reservas, controle de acesso e a impressão de carteirinha, que você consegue imprimir a carteirinha do aluno, tá? Aí, na catalogação entra a parte bibliográfica daí, que é o que nós vamos catalogar, os nossos livros, ok? A aquisição, vejam que eu não circulei nada, porque nós não temos essa situação, porque nós somos uma biblioteca interna dentro da unidade escolar. Então, fornecedores, requisições, cotações e pedidos não compete a nós, né? Nós sabemos como é a parte burocrática da sala de leitura, então não existe isso. Então, não se preocupem com essa aquisição. E na situação da administração, tá? Na administração, o que assim vai ser muito útil para nós? Bom, quando vocês entrarem, né, depois que você fez o backup, você vai conseguir trocar a senha, porque lembrem que a senha ela é universal, todos quando entram vai usar o abracadabra. Aí você depois tem que trocar essa senha para assegurar, né, a sua biblioteca, tá? Aí aqui tem os tipos de usuário, que é outra situação. O programa ele já dá, eu vou passar até ele explicar, ele já dá pronto. Só que você vai criar de acordo, né, os tipos de usuários da sua unidade, né? Então, daí também. Aí esse cartão de acesso, como nós não temos catraca, não tem necessidade, tá bom? Os servidores também, relatórios, isso é muito interessante, né? Eu estava explorando. Sônia. Oi. Então, tem alguns itens que eles não precisam ser acessados. Né? Isso, não precisa. É o que você está mostrando agora, de acordo com a nossa realidade, de acordo com cada biblioteca, né? De repente, né, alguma escola tem uma catraca, então ela até pode usar esse controle de acesso, mas não tem necessidade, tá? E, por fim, os relatórios também são muito interessantes, porque ele te dá relatórios de todos os tipos que você possa imaginar, né? Depois eu vou estar apresentando a telinha para vocês. E, por fim, a ajuda, que foi o que eu... então, na administração, então, quando a gente entra na senha, né? A ajuda deve estar mais para frente. Você entrou, ele vai pedir a senha atual, que é o abracadabra, e você vai pegar e colocar uma nova senha para você estar tendo acesso à sua biblioteca, tá bom? Daí. Então, tem que trocar a senha, tá? Não pode ficar com o abracadabra. Então, daí é o que eu tinha explicado ali, né? Os tipos de usuários. Lá, já vem no programinha o usuário, funcionários e leitor, tá? Então, assim, não atendeu a minha necessidade. Por que não atendeu? Funcionário, ele dá um exemplar a 1 ano de empréstimo. E, no caso, o leitor, ele dá assim como se fosse no dia seguinte. O leitor pega o livro hoje, tem que devolver amanhã. Então, daí eu consegui criar outro tipo de usuário que atenda a necessidade do Alfredo Roberto. Qual é a minha necessidade aqui? Que é combinado, né, as ações com a minha parceira aqui. Então, a Marinei, a gente
empresto o livro para os alunos e eles dão uma devolução de 15 dias. Então, daqui 15 dias eles têm que devolver. Então, você vai clicar lá no novo registro e você consegue alterar todas essas informações para você fazer o seu leitor aluno, né? Então, ali eu também coloquei um número de exemplares, né, que eles podem emprestar, que é no mínimo 3. Aí tem a situação de reservas também, caso, né, ele queira deixar reservado, e a data de empréstimo, que eu tenho ali um limite de 15 dias para eles, tá bom? E no caso, o meu leitor professor, tá? Também aí eu aumentei os prazos. O professor eu coloquei mais prazo, né? Ele ter um empréstimo de 30 dias, né? Para estar devolvendo, tem a reserva. E mais exemplares. Para ele eu cadastrei mais exemplares, né? Que ele pode pegar mais. Ele não precisa estar somente com 1, 2 ou 3 como aluno. E aí os relatórios, como eu tinha falado, é muito interessante essa parte do relatório, porque o programa é você, professor da sala de leitura, que é responsável, é você que catáloga, é você que tem tudo. Mas como é que os seus professores da sua escola vai saber do seu acervo, né? Então, você consegue emitir esse relatório. E hoje a gente, com toda essa tecnologia, que depois é até um passo mais à frente nosso aqui, uma ação nossa, né, Deudamar, e a gente vai precisar do Rodrigo novamente, é divulgar isso de forma virtual. Então, tanto para os professores, como para os alunos, para eles terem acesso. E se nós tivermos esse relatório, a gente consegue. Então, tem vários tipos de relatório que você vai poder estar imprimindo, né? Lembrando que agora tudo é sem papel na rede, então a gente manda, né, de forma virtual, né, daí. Tá, então, assim, foi muito interessante esse relatório. E eu acho que no dia eu não consegui Sônia. te apresentar. Ô, Sônia, ô, Carlos, volta a uma tela só para ficar mais claro. Obrigada. Ô, Sônia, em administração, eu tenho isso aí, essa parte de tipo de usuário, que é o aluno, descrição aluno, esse que é o meu relatório. Quando você fala muito em relatório, eu fiquei em dúvida se isso, essa parte que é o relatório. Não, eu tenho limite de reserva, que são 3, prazo de empréstimos, prazo de reserva, valor da multa, tá? Essa parte é a parte da administração. Essa parte da administração, ela é tipo de usuário, não é um relatório. Isso daí é para você cadastrar os tipos de usuários que você tem na sua unidade escolar. Que nem professor, funcionário da secretaria, né? No caso, né, os parceiros que estão dentro da escola. Então, ele pode criar para cada um perfil. Por exemplo, para a direção, o livro seria emprestado em 6 meses. Para a coordenação, também. Para o professor, você dá um limite de empréstimo de 30 dias. Então, você consegue montar essa situação do relatório do seu tipo de usuário, né, que fala. O tipo de usuário de acordo com o perfil da sua escola, de acordo com o perfil da necessidade da sua biblioteca, tá? É como eu falei aqui, para o nosso aluno, a gente montou de 15 dias de empréstimo. De repente, o Raul Brasil, os alunos ali em uma semana, né, tem uma leitura bem dinâmica. Então, e às vezes eles têm um acervo menor, uma quantidade menor, então tem que diminuir esse prazo aí de empréstimo, tá? O tipo de usuário é para isso. Que nem nós estamos com poucos exemplares de uns livros, então eu posso mexer nessa parte. Os professores estão fazendo alguma dinâmica, né, em sala de aula, e eu não tenho muitos exemplares. Então, eu consigo alterar, nesse momento, o tipo de usuário. Eu vou colocar lá do meu aluno apenas 3 dias. Em 3 dias, ele tem que me dar essa devolutiva do livro, para eu estar repassando esse livro. Entendeu? Obrigada, Sônia. Ficou bem claro mesmo. Agora, a parte do relatório, ela já nos dá o quê? O sumário, a parte de todo o acervo que você tem. Que nem eu vou ter lá um relatório de todos os romances,
né, de toda a parte da literatura, de toda a parte de conto, de história, de ficção, de aventura, e aí você consegue ter essas informações para o seu público. Porque que nem ontem, né, chegou o meu aluninho, professora, o que a senhora tem aqui de romance? Daí eu de romance, gostei, que é a parte que está catalogada, né? E aí eu consigo apresentar para o meu aluno todas as informações, tudo que eu tenho, o meu material que eu tenho em mão, né, para o meu leitor, tá? Então o relatório, ele ajuda e muito, tá bom? Daí, dentro dessa parte também, aí ó, tá vendo? Eu dei um exemplinho, tá vendo? Eu consegui printar a tela para vocês do relatório. Ele dá código de barra com, né, um tombo, o número do tombo. Ele passa para você aqui o tombo patrimonial, porque existe uma diferença. Você tem o tombo do seu livro, né, que é para empréstimo, que depois lá na frente nós vamos explicar, e o tombo patrimonial. E aí você tem um livro, vejam aqui, né, no caso o mulo, né, o romance, que gênero que ele é. Então você consegue passar essa informação para a equipe da sua escola, né, para os alunos, para os professores, para todos, né, dentro da unidade escolar. E por fim, a ajuda, tá? Lembra lá no começo, quando a gente baixa o programinha e fala da necessidade do manual? Depois aqui, ele te dá outro manual, tá? Sem contar das perguntas frequentes, tá? Eu me coloco à disposição. Se alguém ficar com dúvida de alguma coisa, pode, né, tá entrando em contato comigo. Mas aqui também tem bastante perguntas que nos ajudam, tá? Na utilização do programinha. Ele não é difícil, ele é bem simples mesmo. É algo bem, como diz, fácil, né? E útil.